Gravando? Tá no YouTube já. Graça e paz, meu amado, que Deus te abençoe. Que esse seja um domingo abençoado na presença do Senhor, que seja um momento de crescimento para a sua vida, de desenvolvimento em sua caminhada espiritual, que seja um momento que você experimente cada vez mais a graça de Deus. Passamos por momentos que são difíceis, que são delicados, mas são momentos em que nós experimentamos a presença do Senhor em nossas vidas e momentos em que nós podemos nos deleitar com o fato de que temos um grande Deus e caminhamos diante dele e experimentamos o seu favor em nossas vidas. Vamos estar nesse momento orando ao Senhor. Pai bendito, Deus santo, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Deus bendito, por tua grande bondade, teu amor, tua fidelidade em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo de bom que temos recebido de tuas mãos. São muitas as bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem manifestado sobre a vida de todo o teu povo. Por isso, ó Deus, te agradecemos, por isso te glorificamos. Não sabemos, na verdade, ó Deus, como dizer muito obrigado diante de tudo aquilo que tens feito em nossas vidas. E assim, ó Deus, te pedimos que esse culto seja um momento especial na vida de todos nós que dele participamos. Que seja um momento em que experimentemos a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, a renovação da nossa fé. Que estejamos, ó Deus, cada vez mais motivados a te servir e que experimentemos da parte do Senhor tudo aquilo que precisamos em nosso viver. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção nessa manhã, dirige-nos em tudo aquilo que faremos, é o que te peço, ó Deus, agradecido, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Meu amado, se você quiser apresentar-nos a sua petição, você poderá fazê-lo no chat, colocando no chat o seu pedido, e nós, em tempo próprio, nesse culto, estaremos orando em favor da sua necessidade, orando em favor da sua vida. Te peço que você, caso tenha uma necessidade pessoal, uma necessidade de oração, que você possa colocá-la nos comentários e assim estaremos orando por você. Vamos estar cantando um cântico nesse momento. Vamos. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, ó, vem Jesus, e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus, e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores,
a ti fazemos um trono de louvores, ó, vem Jesus, que toma o teu lugar. Ó, vem Jesus, que toma o teu lugar. Ó, vem Jesus, que toma o teu lugar. Lembrar aos irmãos que nós estamos momentaneamente interrompendo nossos cultos presenciais. Vamos em breve retornar aos cultos presenciais. Achamos que essa era uma atitude adequada a tomar nesse momento. Foi uma decisão que a nossa diretoria tomou. Então, peço a você que você tenha um pouco de compaixão, um pouco de paciência, de tolerância para conosco nesse momento. E em breve nós vamos estar retornando em nossos cultos presenciais. Lembrar também que hoje seria o culto jovem, o culto liderado pela juventude da nossa igreja, mas em virtude de nós não estarmos nos reunindo presencialmente, nós adiamos esse culto para o último domingo desse mês de agosto. Então, no último domingo de agosto, nós estaremos realizando o culto jovem, tanto no culto da manhã como da noite, como seria hoje em nosso culto. Lembrando também que nós estamos caminhando para o início da nossa campanha de missões nacionais, que acontecerá no primeiro domingo de setembro, e desde já apelando ao irmão para que o irmão esteja orando nesse sentido, para que o irmão possa estar comprometido com Deus com essa causa e oferecer ao Senhor a sua oferta com alegria em prol da evangelização da nossa nação. Ainda lembrar que nós temos lá na nossa página no YouTube o culto de celebração do 15º aniversário do nosso encontro à capela. Se você ainda não viu o culto, participe lá. É um momento que é muito enriquecedor, um momento de rever pessoas que marcaram as nossas vidas. É um momento que certamente é um momento de edificação para todos nós que podemos participar desses cultos e também podemos rever pessoas que marcaram nossas vidas e que, dessa maneira, se tornaram importantes em nossa caminhada com o Senhor. Vamos ler o Salmo de número 111. Salmo de número 111. O Salmo 111 diz assim: Aleluia! Renderei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião dos justos, na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que as admiram. Em suas obras há glória e majestade, sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis suas maravilhas, o Senhor é compassivo e misericordioso. Dá suprimento aos que o temem, lembra-se sempre da sua aliança. Mostrou o poder de suas obras ao seu povo, entregando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Todos os seus ensinamentos são fiéis. Estão firmados para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Ele enviou a redenção ao seu povo, estabeleceu sua aliança para sempre. Seu nome é santo e tremendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus ensinos revelam entendimento. O louvor que ele recebe dura para sempre. Vamos cantar o hino 377 do cantor cristão. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo.
guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá da glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei se temos algum pedido de oração lá no nosso comentário, nos nossos comentários. O Alex pediu oração pela Esther. O Alex pede oração pela Esther. Temos também alguns irmãos que estão enfermos, se recuperando da Covid. É o caso do Tiago, é o caso da irmã Tatiane, é o caso também do Sidney, que está precisando da nossa oração, do irmão Jefferson, Moura. Então, temos todos esses irmãos que carecem das nossas orações. Vamos estar orando por eles, pedindo a Deus que Deus os esteja abençoando. Peço à irmã Cláudia. Cláudia, você pode orar por esses irmãos? Então, a irmã Cláudia vai estar orando por eles nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por esse dia, Pai. Te louvamos pela vida. Te louvamos pela tua presença nas nossas vidas, Pai, que eu sempre gosto de declarar. Faz toda a diferença. Pai, colocamos diante de ti os enfermos, aqueles que estão lutando, Pai, para que a sua vida seja restaurada. Intercedemos por eles, Pai, por todos eles, para que os recursos cheguem até eles e que o Senhor, que nos conhece, antes mesmo de termos nascido, Pai, o Senhor que nos formou e nos conhece tão bem, que o Senhor possa fazer com que o corpo de cada um, Pai, responda aos medicamentos, que a imunidade possa aumentar, Senhor, para que eles tenham a saúde restaurada, Pai. Pedimos que o Senhor, que tem todo o poder, Pai, que o Senhor mesmo faça isso por eles, nós te clamamos, ou se o Senhor desejar, se te apraz que seja pelos medicamentos, pela ação dos médicos, mas que cada um tenha esse recurso, Pai, que possam pagar uma consulta, que tenham um bom atendimento nos hospitais, Pai. Muitos não têm plano de saúde particular. E então que o Senhor coloque os recursos que todos eles precisam, Pai, para que a sua saúde seja restaurada. E que nesse momento de dor, Pai, eles não se afastem, mas ao contrário, se agarrem a Ti, Pai, porque o Senhor tem solução para todas as nossas questões, Pai. Só o Senhor sabe como melhor podemos alcançar as nossas conquistas, Pai, superar os momentos difíceis. Então, que cada um, Pai, se achegue a Ti, se agarre à Tua palavra, que tenha um relacionamento contigo, Pai, porque o Senhor nunca nos deixa desamparado, Pai. Nós podemos sentir a Tua presença quando buscamos ao Senhor, quando em oração deixamos o Espírito ser pleno em nós, Pai, e a Tua palavra, ela fica viva em nós, Pai. O Senhor se manifesta a todos aqueles que Te buscam em espírito e em verdade. Então, que eles possam
possam vivenciar essa experiência, esse zelo, esse carinho que o Senhor sempre está pronto a nos dar, Pai. Louvamos o teu nome por esse dia, te agradecemos, Pai, pela bênção da tua salvação. E recebe, Pai, nessa hora, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, porque somente o Senhor, Pai, é digno de toda a honra e toda a glória. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que te oramos. Amém. Amém. Obrigado, Cláudio, obrigado. Quando nós lemos o Salmo de número 111, nós somos exortados a louvar ao Senhor, porque as obras do Senhor são grandes, porque a glória e majestade naquilo que ele faz, porque a justiça dele é eterna, porque as suas maravilhas são algo que nós devemos recordar continuamente, porque ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é o Deus da provisão, que dá suprimento aos que o temem, ele é o Deus que lembra-se da sua aliança para cumpri-la. Grande é o nosso Deus, ele é digno de todo o nosso louvor, ele é digno de toda a nossa adoração. Assim eu te convido a que juntos possamos louvar a Deus. Nós vamos estar nesse momento cantando cânticos de louvor a ele, e eu te convido a, em sua casa, em seu lar, faça da sua casa a igreja nesse momento e adore a Deus com esses cânticos que estaremos cantando. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Deus que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Nós temos uma inspiração musical. Agora nós vamos participar desse momento também de inspiração musical, sendo enriquecidos com louvor ao nosso Deus. Eu sou tão pequeno, sensível demais, vivo chorando por coisas banais, e nessas horas eu fico a pensar em tua grandeza, teu amor sem par. Que mesmo tão grande, sempre pronto está a me acolher, sim, a me ajudar. Meu querido Deus, se não fosse por ti, ó Senhor, o que seria de mim? Eu te agradeço por tudo que fizeste. Eu te agradeço por ter me sustentado e sempre cuidado de mim. E sempre cuidado de mim. Oh, 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 oh.
em tua grandeza, teu amor sem par. Na hora do aperto e do chorar, eu sei pra onde vou e a quem chamar. Meu querido Deus, só Ele pode me amparar. Ó Senhor, o que seria de mim? Eu te agradeço por tudo que fizeste. Eu te agradeço por ter me sustentado e sempre cuidado de mim, e sempre cuidado de mim. Eu te agradeço por tudo que fizeste. Eu te agradeço por ter me sustentado. Eu te agradeço por tudo que fizeste. Eu te agradeço por ter me sustentado e sempre cuidado de mim, e sempre cuidado de mim. Eu te agradeço por tudo que fizeste. Eu te agradeço por ter me sustentado e sempre cuidado de mim, e sempre cuidado de mim. Uma das coisas que mais me tem preocupado nos últimos tempos tem sido a questão do cuidado com a nossa alma. E quando eu falo de alma aqui, eu estou falando do nosso homem interior. Eu estou falando da nossa vida íntima. Eu estou falando daquilo que é a própria essência do nosso ser, tá? Que é o nosso homem interior, aquilo que a gente algumas vezes chama de alma, outras vezes chama de espírito, e que muitas vezes sofre as pressões do mundo ao seu redor e se abate. Você está lembrado que o salmista, ele vai dizer lá no Salmo 43, por que estás abatida, ó minha alma? Então, de igual modo, lá no Salmo 51, ele vai orar a Deus, ele vai pedir a Deus que Deus torne a dar-lhe alegria da salvação, porque ele, de alguma maneira, ele se sentiu abatido em seu interior diante das situações que ele enfrentava. Não raro, o mesmo acontece conosco. Por isso que é tão necessário que exista esse processo de cuidado, de renovação da nossa alma, em nossa caminhada com Deus, para que a nossa alma, o nosso homem interior, esteja sempre firme com Deus, sempre bem disposto, sempre crescendo, sempre experimentando mais e mais da graça e do favor de Deus. Nós, algumas vezes, desprezamos o nosso homem interior, nós nos tornamos pessoas muito ritualistas, formalistas, até mesmo religiosas, fazemos de alguns eventos a essência da nossa vida espiritual e deixamos de perceber que a nossa alma precisa de cuidado. Por isso que lá nas suas cartas, João vai dizer assim, que a tua alma tenha saúde. Isso é importante,
Por isso que a Bíblia nos exorta à paz. E o que é a paz? A paz é o shalom de Deus, é aquele sentimento de equilíbrio, é aquele sentimento de harmonia em nosso homem interior, é aquele sentimento de que tudo está bem. Não porque as situações ao nosso redor são boas ou agradáveis. Tudo está bem, apesar da luta, da tribulação, da dificuldade que experimentamos, e tudo está bem, porque o Senhor está reinando em nosso coração. E quando o Senhor está reinando em nosso coração, a nossa alma está bem. O nosso homem interior, ele está fortalecido e pronto para enfrentar todas as lutas. Quando eu penso nessa questão do cuidado da alma, há duas coisas que eu acho que são muito importantes e que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. A primeira coisa é a seguinte: para que a sua alma tenha paz, para que a sua alma experimente esse cuidado de Deus e ela esteja continuamente renovada diante do Senhor, é preciso que você higienize a sua alma. Estamos passando por dias em que a questão da higiene é muito destacada. O pessoal diz assim, vai na rua, quando chegou, lave as mãos, lave bem as mãos. Antes era só as mãos, depois passaram para a gente toda uma mecânica para você lavar as mãos, passando pelas costas, a mão pela palma, pelos dedos e todas essas coisas. Aí aumentaram. Você tem de lavar a mão até o cotovelo e tantas outras coisas. É a preocupação com a higiene. É claro que, se você é da minha idade, você ouviu muito isso da mamãe, porque as nossas mamães tinham essa preocupação muito grande. Elas ensinavam muito para a gente isso, elas falavam muito disso, elas falavam muito de lavar as mãos. Então, é essa preocupação com a higiene. Nós temos de ter essa mesma preocupação com a nossa alma. Você tem de higienizar o seu coração. Você tem de higienizar a sua alma. E o que significa isso? Higienizar a alma. Isso nada mais é do que você se purificar de toda contaminação. Se purificar a sua alma, o seu coração, de tudo aquilo que pode manchá-lo, que pode contaminá-lo. Você, inclusive, está lembrado que a Bíblia diz que Jesus nos salvou e que Jesus está preparando a sua igreja. Olhe como nos é dito isso lá em Efésios capítulo 5. Efésios 5 diz assim, olha, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso é Efésios capítulo 5, tá, meu amado? Quando Paulo está falando sobre a relação entre o esposo e a esposa, ele usa o exemplo de Cristo em sua relação com a igreja, ali do verso 25 ao versículo 27. Então, veja, a Bíblia fala que Cristo está trabalhando em nós para quê? Para purificar-nos, santificando a sua igreja, para apresentá-la sem mancha, sem ruga, sem qualquer imperfeição. Tudo aquilo que contamina o nosso homem interior deve ser removido da nossa vida. Isso é o que a Bíblia chama de higienização. Isso é o que eu chamo de higienização e que a Bíblia chama de santificação, purificação. Para que isso aconteça, eu e você devemos lembrar que nós temos de levar continuamente a Deus os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões. É preciso que você confesse a Deus os seus pecados, é preciso que você continuamente examine o seu coração. Talvez você fale assim para mim, mas pastor, essa questão de confessar os pecados é algo que eu faço naturalmente. Mas não é assim exatamente que a Bíblia nos ensina. Olhe só o Salmo 32, como ele nos fala.
Salmo 32, verso 3. O Mateus vai projetar ele aí. 32, verso 3. Fala assim: enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, meu vigor secou como o calor da seca. Observe só, o salmista está dizendo assim: eu pequei. O que ele fez? Ele foi direto ao Senhor confessando o seu pecado? Não, ele se calou. Nós também, infelizmente, muitas vezes fazemos isso. Nós cometemos algumas faltas, algumas transgressões, algumas vezes nós rebaixamos os valores do Evangelho, nós deixamos de considerar que aquilo que fazemos é errado, e dessa maneira, então, nós vamos adotando, vamos abraçando, vamos acrescentando algumas imperfeições à nossa vida, algumas coisas que desagradam a Deus. Essa semana, eu vi um vídeo de uma grande baleia que foi filmada saltando nas águas. E eu achei interessante que aquela baleia estava cheia de pequenos animais que vão se acrescentando a ela, que vão grudando na pele dela. E esses pequenos animais, ele é um animal gigantesco, essas pequenas imperfeições ficam ali, são pequenos animais parasitas que ficam junto com ela. Quantas vezes nós não estamos como cristãos assim? Estamos vivendo com parasitas espirituais em nossa vida. E esses parasitas estão ali porque nós não nos confessamos a Deus. E sabe o que acontece quando nós não confessamos essas questões a Deus? Nós começamos a perder a paz, a alegria, o ânimo no nosso coração. Por isso que é tão importante que nós possamos ir a Deus. Nós não devemos esconder os nossos pecados. Nós devemos ir ao Senhor e confessá-los. Observe que essa questão da confissão de nossos pecados a Deus, ela acontece motivada por duas coisas. Existe uma boa motivação e uma motivação difícil. A boa motivação é quando você caminha aos pés de Jesus. Você caminha em uma comunhão viva com Ele. Você caminha cada dia tendo a sua vida iluminada pela glória de Jesus. Você está desenvolvendo um relacionamento com Ele, vivo. Aí sabe o que acontece quando nós olhamos para a luz? Nós começamos a ver as nossas trevas. Quando nós olhamos para a luz, nós começamos a ver as nossas imperfeições. Quando nós contemplamos a glória de Cristo e nós olhamos para o nosso próprio viver, nós começamos a perceber tudo aquilo que temos de remover da nossa vida. E aí nós vamos removendo essas coisas, vamos confessando as nossas faltas, vamos sendo purificados de nossos pecados. Mas tem uma segunda maneira. Observe que no texto que nós lemos, do Salmo 32, verso 4, Davi fala assim: enquanto eu me calei, a tua mão pesou sobre mim. E isso faz com toda a Escritura. E quando nós chegamos lá em Hebreus 12, a Bíblia vai dizer assim: qual é o filho que Deus não disciplina? Meu amado, se você é filho amado de Deus, se você vive uma vida na presença de Deus, se você tem o seu coração renovado por Deus, se você é uma pessoa a quem Deus escolheu e em quem Deus tem agido, eu quero dizer para você que Deus vai trabalhar na sua vida. E se você guardar alguma coisa que desagrada a Deus em seu coração, Deus vai te disciplinar. A disciplina é um ato de amor. Deus não quer que nós permaneçamos longe dele, caminhando de uma maneira que desagrade a ele. Então, ele vai nos disciplinar para que nós reconheçamos o nosso pecado e para que nós possamos viver de novo na presença dele, abandonando aquelas atitudes que são inadequadas à vida cristã. Você já refletiu naquilo que fala 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 30? Diz assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Veja que palavra difícil. Paulo está falando assim: olha, porque vocês têm negligenciado o autoexame, porque vocês não têm feito uma sondagem profunda no coração de vocês, vocês têm acolhido erros e pecados. Aí ele fala assim:
e Deus tem disciplinado a vida de vocês. Por causa disso, há muitos fracos, há muitos doentes e muitos, diz Paulo, que inclusive já morreram. Veja, Deus, ele na sua bondade vai exortar-nos, vai chamar-nos ao arrependimento, vai chamar-nos a abandonar aquilo que não lhe desagrada, vai chamar-nos a abandonar aquilo que contamina o nosso coração e prejudica o nosso relacionamento com ele. Por isso é que nós devemos examinar o nosso coração e purificá-lo. Como? Apresentando a Jesus as nossas faltas e fraquezas. Observe como nos fala 1 João, versículo de número 8 a 10. Diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Olha, nós não podemos dizer que não temos pecado algum. Nós fomos perdoados de pecados, nós fomos renovados pelo Senhor, mas ainda somos pecadores. E quando João está escrevendo aqui, ele não está dizendo que nós somos escravos do pecado. Não, isso nós não somos jamais. O pecado não mais reina sobre a nossa vida. Nós vivemos debaixo da graça de Deus, vivemos no reino de Cristo, sob o domínio de Cristo, mas ainda cometemos pecado. Por isso que ele diz assim, se nós dissermos que não temos pecado algum, nós estamos nos enganando. Nós temos pecados. Tá? Aí ele vai falar o seguinte, lá no verso 10. Observe, primeiro ele fala assim, nós nos enganamos. Agora, olha o que ele fala no verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso. Mateus vai projetar esse verso 10. 1 João, capítulo 1, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos. Quem? Nós tornamos a Deus mentiroso. E sua palavra não está em nós. Por quê? Porque todos nós temos cometido pecado. Todos nós temos faltas. Então, nós não devemos nem enganar a nós mesmos, nem declarar que Deus é mentiroso ao dizer que não cometemos pecado. O que devemos fazer, então? Está aí no verso de número 9. Tá? Olha como João fala. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você quer higienizar o seu coração, confesse os seus pecados ao Senhor. Confesse a Jesus com arrependimento e fé, reconhecendo que isso é algo que te desagrada, que isso é algo que desagrada a Ele, que isso é algo que faz mal ao seu coração, que isso é um parasita que está prejudicando a sua vida. Confesse todos os seus pecados ao Senhor e experimente na presença dEle a restauração. Sabe o que eu acho maravilhoso? Que quando nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, a nossa vida é abençoada. Olha o salmista, no capítulo de número 51, quando ele fala assim, a partir do verso 10, ele diz assim, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito obediente. É isso que acontece quando nós vamos ao Senhor e confessamos os nossos pecados. O Senhor trabalha em nossas vidas, Ele restitui a alegria, restitui a plenitude espiritual. É uma experiência abençoadora. Olhe só aquilo que nos fala o capítulo 32 de Salmos aí. Salmo 32, verso 1 e 2. O Mateus vai projetar. Olha só. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, aquele cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Veja, quando a tua alma está higienizada, você se sente uma pessoa bem-aventurada por Deus, você sente a bênção de Deus sobre a sua vida, você sente um renovo espiritual da parte de Deus sobre o teu coração. Olha só, o verso ainda, o verso de número 7, nesse capítulo 32 de Salmos. Ele fala assim, olha, tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia.
Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Olha que coisa maravilhosa. Quando você é perdoado por Deus, você tem essa alegria plena. Você se sente cercado pelo livramento de Deus e pela bondade de Deus. Olha ainda o verso de número 8. E esse verso 8 ele é admirável. Porque até o verso 7 é o salmista falando com Deus. O verso 8 é Deus falando com o salmista. E Deus fala assim, olha, agora que você foi perdoado, agora que a angústia passou, eu te instruirei, eu te ensinarei o caminho que você deve seguir, eu te darei conselhos sob a minha vista. Meu amado, renovação de alma começa com a higienização da nossa alma, higienização do nosso coração, a confissão dos nossos pecados a Deus, a súplica por perdão, a experiência da graça de Deus que limpa o nosso coração de todo pecado, de toda mancha, a experiência de vivermos a cada dia em pureza diante de Deus, porque Ele purifica o nosso coração, a experiência de podermos dizer, eu não tenho nenhum pecado, nada a esconder, eu examinei o meu coração, e agora eu vivo uma vida debaixo da graça do Senhor. Mas há uma segunda coisa, um segundo conselho que eu queria deixar com você hoje. Alimente a sua alma. Para que a nossa alma experimente renovação, nós temos de alimentar a nossa alma. Nós temos de ter a nossa alma satisfeita. Leia comigo João capítulo 6. João capítulo 6, ali, a partir do verso 53. 51. João 6, a partir do verso 51. Diz assim, Mateus vai estar projetando aí. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como pode ele nos dar sua carne para comer? Veja, os judeus estão entendendo que Jesus está falando aqui de modo literal. E eles estão falando assim, o que é isso? Isso é canibalismo? Isso é comer uma pessoa viva ou morta? Isso é errado. Aí Jesus continua, então Jesus fala assim, Jesus não responde a eles, mas Jesus complica. Jesus fala assim, então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E aí que ele embolou tudo, porque quando ele falou de beber o sangue, você está lembrado que o judeu não podia consumir o sangue. Então, para eles, isso era algo extraordinário, algo que era até mesmo ofensivo. Aí Jesus continua e fala assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira bebida e o meu sangue é verdadeira comida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Veja, Jesus está falando para aqueles homens ali, para os seus discípulos e para aquelas pessoas que o ouviam, sobre comer a carne dele e beber o sangue dele, sobre alimentar-se dele. Mas ele está falando disso de modo literal? Não. Ele está falando disso de modo simbólico. O que ele está dizendo é que nós devemos apreender a sua natureza em nosso coração. Nós devemos apreender quem ele é em nossa vida. O que ele está dizendo é que nós devemos absorver em nós a sua vida espiritual. O que Jesus está dizendo é que nós somos servos dele e que a vida que nós temos depende dele. A nossa vida começou com ele quando nós cremos e ela se mantém enquanto nós permanecemos caminhando ao lado dele. O que Jesus está dizendo é que nós somos inteiramente dependentes dele. Não podemos viver sem ele, porque a nossa vida está totalmente enraizada nele. Está lembrado que ele usa uma outra imagem disso, quando ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos? O que ele está falando? Ele está falando que nós nos alimentamos da vida que procede dele. Ele tem vida e ele a transmite para nós. Olha que coisa admirável que Jesus está falando nesse texto.
ele diz para eles o seguinte: olha, os israelitas no passado se alimentaram com maná. O que era o maná? Era um produto alimentício providenciado por Deus que descia do céu todo dia. Todo dia os israelitas iam e eles encontravam maná lá no chão, e eles o colhiam, e com ele eles faziam bolos, faziam pães, faziam vários tipos de alimento. Eles foram alimentados assim por 40 anos no deserto. Aí Jesus falou assim: olha, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou o pão que Deus enviou para a vida do mundo. E aí Jesus fala com eles o seguinte: quem de mim se alimenta, viverá por mim. Olha que coisa. Agora, o interessante é que Jesus aqui não está falando de algo que acontece de uma vez só. Ele está falando de uma prática contínua. Jesus não está falando que nós devemos nos alimentar dele uma vez só e que não precisamos mais nos alimentar. Se fosse assim, ele usaria qualquer outra figura. Mas ele está usando a figura do pão e do maná. O pão do céu, que é o maná. Então, ele está dizendo que assim como no deserto, o povo de Israel se alimentou do maná por 40 anos, ou seja, cada dia no deserto o povo se alimentou daquele maná, nós também. Houve um momento em que nós experimentamos o pão da vida que nos foi dado, e nós o recebemos. E agora? E agora devemos alimentar-nos a cada dia desse pão da vida. Devemos a cada dia experimentar essa graça de Deus que se chama Jesus em nosso coração, renovando a cada dia a nossa vida espiritual, renovando a cada dia a nossa fé. Veja, o apreender de Jesus é algo que nos é dado à medida que nós caminhamos com Cristo, à medida que nós vivemos ao lado do Senhor e dependemos dele. Jesus, quando diz que nós devemos nos alimentar dele, comer e beber a sua carne e o seu sangue, ele está nos dizendo que nós devemos a cada dia exercitar nele uma fé viva, dinâmica, uma fé que se renova a cada momento, uma fé que se apropria das oportunidades como um meio de crescer em Deus, uma fé que se lança sobre Cristo e que confia nele de modo absoluto, apreendendo quem ele é e vivendo da maneira como ele vive. Jesus, quando ele nos declara que quem come e bebe sua carne e sangue se apropria dele, ele está nos dizendo que nós devemos viver uma vida de contínua dependência dele, de contínua comunhão com ele. Olha só, o Mateus vai projetar aí Colossenses 2, 6 e 7. É um versículo que fala sobre isso, sobre a nossa ligação pessoal com Cristo e sobre a maneira como essa ligação acontece. Olha como Paulo fala. Paulo diz assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graça. Veja só, a nossa vida, do princípio ao fim, é uma vida de fé, é uma vida de dependência de Cristo. Ele fala assim: como você recebeu a Cristo? Como você recebeu a Cristo? Como você foi salvo por Cristo? Você foi salvo por Cristo quando você creu em Cristo. Aí ele fala: assim como você recebeu a Cristo, agora continua andando nele. Como eu vou viver agora? Vou viver agora dependendo dele e caminhando com ele pela fé, me apropriando dele. Quando a Bíblia fala de comer e beber sua carne e seu sangue, ela está falando que eu tenho de a cada dia me apropriar de Cristo, a cada dia apreender Cristo em meu coração, a cada dia viver em dependência dele, cultivar esse meu relacionamento pessoal, íntimo. Certamente você já leu em algum lugar o nosso relacionamento místico com o Senhor. E o que é isso, relacionamento místico? É o fato de que nós ligados com Cristo. E essa ligação com Cristo, ela provém da nossa fé em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, nós fomos ligados a ele. E agora nós dependemos dele. Toda a nossa vida depende dele.
todo o nosso ser se encontra força, poder, graça, vigor nele. E quanto mais íntimos dele, mais experimentaremos essas bênçãos em nossas vidas. Veja, nós temos sempre, quando nós pensamos na questão da renovação da alma, temos de pensar como nós queremos caminhar com Cristo. Nós queremos caminhar com Cristo próximo dele, como Pedro fez enquanto ele era ensinado pelo Senhor. Você se lembra que naquela caminhada dos 3 anos de discipulado de Jesus, Pedro sempre está próximo de Jesus. Pedro sempre está ali caminhando com o Senhor. Ele algumas vezes erra, outras vezes ele atropela um pouco a situação, mas ele está perto do Senhor. Ou nós queremos caminhar como Pedro na noite em que Jesus foi preso, traído e preso, quando a Bíblia diz que Pedro seguia de longe. Repare, enquanto Pedro seguiu a Jesus de perto, a vida de Pedro se alimentou com a vida de Jesus. Pedro apropriou-se de Jesus. Pedro foi renovado pela graça de Jesus. Agora, quando Pedro seguiu a Jesus de longe, Pedro estava salvo. Mas ele tropeçou e caiu, porque ele se afastou do Senhor. Eu e você somos chamados a andar perto de Jesus, a nos apropriarmos da vida que há em Jesus, a nos alimentarmos de Jesus, a caminharmos a cada dia em uma viva e pessoal comunhão com Jesus, a caminharmos a cada dia olhando para o Senhor e tendo o nosso rosto iluminado com a glória do Senhor. Isso é comer e beber o sangue de Jesus. Viver numa vida de íntima comunhão com Ele, numa fé real, numa fé dinâmica. Não é uma fé religiosa, não é uma fé formalista, não é uma fé que dá atenção e presta atenção aos detalhes e presta atenção àqueles atos de culto que muitas vezes são frios, são apenas a repetição do que nós sempre fizemos, não. É uma fé que se abre para o Senhor, que ouve a voz do Senhor, que caminha na comunhão do Senhor, que se alimenta da graça do Senhor, que se deleita na presença do Senhor e que experimenta em sua vida o carinho e a bondade do Senhor. Observe, Jesus falou assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos voltar lá para João capítulo 6, Mateus vai projetar aí para a gente. João 6, 51. 51. Aí Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Primeira coisa aqui é essa. Quando você vive desse pão, quando você apreende esse pão, você tem a salvação, você tem a vida eterna, você tem a promessa de Deus, que é uma realidade na vida de todo que crê, de que você viverá para sempre. Mas olha só, o verso 54. O verso 54 vai dizer assim, olha: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Aí você fala assim: nós já falamos da vida eterna. Sim, mas continue. E eu ressuscitarei no último dia. Veja que coisa extraordinária. Quer dizer, então, pastor, que eu estou seguro na mão de Jesus? Sim, você tem vida eterna. E Jesus falou assim: eu salvei você, você bebeu da minha carne, você comeu a minha carne, bebeu o meu sangue, você se apropriou de mim, você vive comigo, você está ligado pessoalmente comigo. Existe uma ligação espiritual entre o Senhor e o seu servo, e essa ligação não é rompida por nada. Por isso Jesus fala assim: eu vou guardar a sua vida e nem a morte vai te separar de mim, porque no último dia eu vou ressuscitar você e você viverá uma vida comigo na eternidade. Que coisa extraordinária é essa segurança, a certeza que nós temos de que com Jesus, no último dia, nós ressuscitaremos. É a certeza de uma salvação final, é a certeza da segurança eterna do crente. Uma terceira coisa, quando você caminha com Jesus, você tem vida e vida em abundância. João 7, 38, 39 fala disso. Jesus falou assim, olha:
é João 7, 37, 38. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora, olha o verso 38. O Mateus vai estar projetando aí enquanto eu leio. E diz assim: como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Isso é uma imagem de vida com abundância. Isso é uma imagem de uma vida que se renova. Isso é a imagem de uma vida poderosa em Deus. Rios de água viva correndo do interior da pessoa e se manifestando para todos aqueles que estão ao seu redor. Você está lembrado que Jesus disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância? Quando você renova a sua alma, alimentando-se com Jesus, você tem vida em abundância. Uma vida que é extraordinariamente cheia da graça de Deus. Uma vida que se renova a cada dia em alegria, em paz, em satisfação espiritual, no fluir de Deus e no experimentar a graça de Deus. Olha só, João 16, verso 31 a 33, vai nos falar algo também sobre isso. E diz assim: e Jesus prosseguiu: está próxima a hora, e já chegou. E Jesus prosseguiu: credes agora, está próxima a hora e já chegou, em que sereis dispersos cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Olha que coisa maravilhosa. Quando você renova a sua alma, caminha com Cristo, se alimenta de Cristo, olha as promessas dele. Ele diz para você uma primeira coisa. Primeira promessa dele. Você não vai gostar dessa promessa. Mas foi ele que falou. Ele falou assim: no mundo você terá tribulação. No mundo você terá aflições. Que coisa tremenda, né? Jesus falou assim: olha, vocês estão caminhando comigo, vocês vão experimentar tribulações, vocês vão experimentar lutas, vão experimentar dores e sofrimentos, inclusive dores e sofrimentos porque você crê em Jesus. Basta você ler os 4, 5 primeiros versículos desse capítulo 16 de João, que você vai perceber isso. Mas aí ele fala assim: agora, apesar disso, vocês vão ter 2 bênçãos da minha parte. Primeiro, vocês terão paz. Paz mesmo no conflito, paz mesmo na dor, paz mesmo na aflição, paz mesmo nesse momento de sofrimento que você passa, paz mesmo quando você está sozinho. A paz de Deus, aquele sentimento de segurança, aquele sentimento de que você está nos braços de Deus e nada te alcança ali, aquele sentimento que você tem de que Deus é teu refúgio, tua proteção, teu escudo, tua fortaleza, mesmo na hora da dor. E aí ele fala assim: e você não terá desânimo, porque ele te vai dar bom ânimo. Por isso que a tradução antiga fala assim: tem de bom ânimo. É isso. E a coragem que o Senhor nos dá para enfrentar as situações adversas, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as lutas, para enfrentar os problemas. Paz e bom ânimo, mesmo em tribulação. Agora observe, e essa é a última coisa que eu quero deixar relacionada com esse alimentar a alma, que está lá em João 15, 16. E é um versículo que eu acho que todos nós deveríamos tê-lo gravado em nossa mente, em nosso coração. João 15, 16 é um versículo fantástico, tá? E diz assim o texto. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Observe, vamos voltar lá no iníciozinho do verso. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes. Meu amado, você foi escolhido por Deus, escolhido por Cristo, para viver ao lado de Cristo, para ser amigo de Cristo, para experimentar a graça de Cristo em seu coração. Aí ele vai avante e diz assim: pelo contrário, eu escolhi vocês e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Sabe o que isso significa? Significa que quando você tem a sua alma renovada por Deus,
quando você se alimenta de Cristo, quando você está cuidando do seu coração e do seu relacionamento com o Senhor, você terá a visão clara do propósito de Deus para a tua vida. Você vai ter a visão clara daquilo que o Senhor quer para você. Nós, algumas vezes, ficamos achando que chamado é só para pastor e diácono, para missionário. Não é não, meu amado. Chamado é a visão do propósito de Deus para as nossas vidas. E com toda certeza, eu quero dizer para você que Deus tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito para você. Existem aspectos do reino de Deus que só serão cumpridos por você, porque Deus te deu essa missão, essa tarefa. Nós, algumas vezes, andamos por esse mundo aos trancos e barrancos, porque não compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida. Agora, quando nós compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida se torna muito mais leve, a nossa vida se torna muito mais abundante, a nossa vida se torna uma vida muito mais apaixonada, porque nós vivemos para fazer aquilo que é vontade de Deus. E na vontade de Deus, para a nossa vida, nós encontramos o que é melhor e nós encontramos uma plena satisfação. Meu amado, quero deixar com você esse apelo. Alimente-se de Cristo. Talvez você fale assim comigo, mas como, pastor? Coisa simples. Aquilo que nós temos falado continuamente, que precisamos fazer com grande zelo. Separe tempo para estar com Deus. Cultive uma comunhão viva com Cristo. Separe tempo para alimentar-se da palavra de Cristo. Separe tempo para contemplar a face de Cristo em adoração e oração. Separe tempo para louvar a Deus. Separe tempo para agradecer a Deus. Essa semana eu estava lendo um autor aqui, um livro, e é muito interessante que o autor fala uma coisa que eu fiquei admirado. Ele falou assim, nós somos mais rápidos para pedir do que para louvar. Nós somos mais rápidos para pedir do que para agradecer. E quantas vezes a nossa vida espiritual não está ficando uma vida espiritual diminuta, porque nós apenas pedimos, mas não erguemos a nossa voz em alto brado para dizer obrigado, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, grande é o Senhor, que o Senhor seja exaltado por aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Nós precisamos aprender isso, a viver na dinâmica do louvor e da gratidão, porque é dessa maneira que nós apreendemos Cristo em nosso coração e passamos a viver uma vida muito mais dinâmica e poderosa diante de Deus. Meu amado, cultive tempo com Deus. Tempo de qualidade. Tempo de enriquecer a tua alma. Tempo de se deleitar com o Senhor. Tempo de banquetear-se com Deus. Você está lembrado que lá no Salmo 23, nós temos duas mensagens, duas imagens. A primeira é a da ovelha, o pastor da ovelha. E a segunda é do hospedeiro que nos recebe em glória. E nessa segunda imagem do hospedeiro, nós temos aquela expressão que é tão maravilhosa. O Senhor diz assim, preparas um banquete perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa é a imagem de uma alma satisfeita. Quando o Senhor prepara um banquete diante de nós, e nós nos deleitamos nesse banquete. Quando Ele derrama o óleo da sua unção sobre a nossa cabeça, lembrando-nos que nós somos dele e que fomos separados para viver para a glória dele. Meu amado, banqueteie-se com Deus, deleite-se com Deus, aprenda a experimentar a presença de Deus e dessa maneira a sua alma vai ser enriquecida porque você vai estar bem alimentado em Cristo Jesus. Meu amado, deixo com você esse apelo que deu origem a tudo aquilo que a gente meditou nessa manhã. Cuide da sua alma. Cuide da sua vida interior. Cuide do seu coração. Hoje nós vivemos numa sociedade que dá muito valor à exterioridade. Então, você já viu como nós ouvimos falar de cuidar do corpo?
Aí nós nos preocupamos com cuidar do corpo, caminhada, academia, algum tipo de jejum, é isso e aquilo. E nós deixamos a nossa alma definhando. Porque nós fazemos tanta coisa, mas a nossa alma está à míngua pela falta de pão e pão espiritual. Que não seja assim conosco, mas que tenhamos o nosso coração renovado pela graça de Deus, a nossa vida cheia com a presença do Senhor, o nosso homem interior fortalecido e crescendo a cada dia diante de Cristo, e Cristo cada vez mais reinando e sendo reproduzido em nossa caminhada. Que Deus nos abençoe. Não sei se temos algum pedido de oração novo. Então, só a Karina que pede para orarmos pela Esther, não é isso? Vamos estar orando pela minha amiga Esther, desejando que ela se recupere o mais rapidamente possível. E eu quero te convidar para o nosso culto hoje à noite, nosso culto às 7 horas. Nós vamos estar ainda pelo meio virtual, mas isso é passageiro. Em breve vamos estar reunidos lá de novo, celebrando ao nosso Deus uns com os outros em união. Quero hoje te exortar, estar presente. Nós vamos estar pensando hoje sobre Cristo, o Senhor do sábado, sobre o sábado e aquilo que Cristo quer que nós aprendamos sobre isso, e ele o faz à luz lá do texto de Marcos, capítulo 2. Então, te convido a participar conosco desse momento de culto, de adoração, e certamente vai ser um momento de aprendizado também da palavra de Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado a Deus por essa exortação do Senhor, para que cuidemos do nosso coração, da nossa vida espiritual, do nosso homem interior, para que a nossa alma seja forte diante do Senhor e possa, dessa maneira, experimentar vitória no Senhor sobre todas as lutas, sobre todas as provações e dificuldades da nossa caminhada. Ó Deus, nós te pedimos, torna-nos a cada dia pessoas mais bem dispostas para com o Senhor e para com a tua vontade. E faz da nossa vida, Deus, vida que glorifique o teu nome. Uma vez mais, ó Deus, suplicamos pela vida de Esther, pela sua recuperação plena, e que ela possa, Pai, o quanto antes, estar completamente restaurada dessas dificuldades de saúde que ela tem enfrentado nesse momento. Suplicamos, ó Deus, a tua bênção, Pai, uma vez mais, sobre a vida de Tiago, sobre a vida de Jefferson, Pai, sobre a vida de Sidney, suplicando, Deus, que o Senhor esteja cuidando e restaurando, abençoando a vida de cada um dos teus servos, Pai, e que nessa hora de enfrentamento desses problemas de saúde, eles sejam fortalecidos, bem assim também, ó Deus, a vida de Tatiane, que ela também seja restaurada, Pai, em sua saúde, por tua graça e poder, e que a tua mão poderosa esteja abençoando a família dos teus servos, para que eles estejam, Pai, revigorados e fortalecidos no Senhor, para enfrentarem, darem apoio e suporte a seus familiares nesse momento de luta com a enfermidade. Muito obrigado por esse momento. Te bendizemos, te glorificamos e o fazemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amado, que Deus te abençoe. Bom domingo, um dia abençoado na presença de Deus e um dia que seja enriquecido com a graça e o favor do Senhor. Deus a todos abençoe. Tchau, gente. Você mandou não.